Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, humildemente vos rogamos que envieis as legiões celestes para que as vossas ordens persigam e combatam os demônios por toda a parte, refreando a sua audácia e precipitando-os nos abismos. Quem como Deus? Ninguém. Ó bondosa e carinhosa Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos em nossa defesa, afastando para longe de nós o cruel inimigo. São Miguel e todos os santos anjos, combatei e rogai a Deus por nós. Ato de contrição. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno. E proponho firmemente, ajudado com o auxílio de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Vem, divina vontade, instaure o reino em minha alma, e reine em mim, assim como reina no céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Paz e bem, no nome do Senhor. Hoje, domingo, dia 15 de novembro. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meus pensamentos são de paz e não de aflição, diz o Senhor. Vós me invocareis, e hei de escutar-vos, e vos trarei de vosso cativeiro, de onde estiverdes. Felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos. Ficai em mim e eu em vós hei de ficar, diz o Senhor. Quem em mim permanece, esse dá muito fruto. Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhe entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. E em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui está mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar
da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um evangelho bem conhecido e bem forte também. E nos traz mais uma vez Jesus nos falando de como será o nosso julgamento final, nosso encontro final com Deus. Porque na parábola dos talentos, que nós todos, igual eu falei, já é bem conhecido, Jesus conta a história de um patrão que foi viajar e deixou seus bens para que seus servos administrassem. Só abrindo um parênteses, só para dar uma explicação, a título de curiosidade. Talentos, né, que hoje a gente até pega para a gente, que talento é a pessoa que tem dons. Ah, a pessoa tem talento para aquilo, a pessoa tem talento para cantar, para dançar, para tocar tal. Mas esses talentos que nos colocaram na parábola é o nome da moeda corrente da época lá. Então, assim, só a título de valorização, um talento tinha um valor bem considerável. Era correspondente a 36 quilos de prata, se eu não me engano. Ou o valor equivalente a 3.000 salários de um funcionário, acho que é alguma coisa assim, mas conferindo aqui isso, era um talento, são 36 quilos de prata. Então, ou seja, a gente pode pegar e dizer que o que o patrão deixou foi uma quantia considerável para cada um administrar. Um administrou 1 talento, 2 talentos, outro 5. Todos receberam uma quantia significativa, um mais, outro menos. Então, a gente pensa assim, nossa, aquele recebeu só 1 talento. De acordo com a capacidade de cada um, o patrão distribuiu aquilo. Então, aquele 1 talento não foi pouco. E nós vimos, então, que 2 deles foram corajosos. Tiveram coragem. Trabalharam com aquele talento, com aqueles talentos, né, porque eram mais, que tinham recebido, e dobraram. E dobraram aquilo que tinham pegado. Aquilo que lhes tinha sido confiado, eles dobraram. Aí quando o patrão voltou e chamou os 2 para prestar contas, o patrão se alegrou. E chamou aqueles 2 para festejar com ele. Chamou eles de servos bons e fiéis. Vem festejar comigo. Mas teve um terceiro, que com medo, ele ficou com medo, porque o patrão era rígido, severo. Pegou e enterrou aquele talento que o patrão tinha confiado a ele. E quando foi chamado para prestar contas, o patrão mandou que jogasse ele para fora na escuridão, onde iria haver choro e ranger de dentes. Então, olha só essa parábola.
servos, talentos, do tempo, né, da viagem, o encontro e a prestação de contas, olhem bem isso. Então a parábola é bem simples, se a gente for notar, então vamos avaliar o que é cada coisa nessa parábola. Nós somos os servos, isso é fato, nós somos os servos. Os talentos são os dons que Deus nos dá. Ah, eu não tenho talento nenhum. Não, nós podemos ter talento de raciocínio, né? Mas nós temos talentos. Todo mundo tem seus talentos. Precisamos colocá-los a serviço, praticar esses talentos. Então, Deus nos dá talento, inteligência, capacidade de amar, capacidade de fazer os outros felizes. Ele nos dá bens temporais, aqueles bens que passam. Né? Então, esses são os talentos, são os dons que Deus nos dá. O tempo que dura a viagem do patrão é essa nossa vida aqui na Terra. É o tempo que nós temos para trabalhar nossos talentos. A volta do patrão, quer dizer, quando o patrão volta, essa volta do patrão é a nossa morte. E é quando ele é chamado a fazer essa prestação de contas, a prestação de contas é o julgamento final, para sabermos se vamos participar da alegria do Senhor, da festa do Senhor, ou nós vamos ser rejeitados, porque não aproveitamos, não colocamos a serviço dignamente os dons, os talentos que nos foram dados. Então, nós não pensemos que somos os donos desses talentos, desses bens que Deus nos dá. Não somos. Eles nos são confiados por Deus, para que nós possamos administrá-los da melhor maneira possível. Olhem bem. Olhem bem. Deus é tão misericordioso, tão bondoso, que Ele nos confia dons e talentos para se pôr a serviço dEle, para nós administrarmos eles aqui para Deus. Só que não para nós mesmos. Nós temos que administrar da melhor maneira possível isso que Deus nos dá, para nós vivermos aqui, essa nossa vida rápida aqui. Porque no final nós vamos ter que prestar conta deles. Quando voltar, quando chegar na nossa hora de nossa morte, nós vamos ter que prestar conta do que nós fizemos aqui com esses talentos. Deus espera que nós usemos esses dons para que eles rendam, para que eles frutifiquem. Ele não quer que esses dons que nós recebemos para ser administrados, Ele não quer que esses dons fiquem parados, enterrados. Nós não podemos simplesmente, vou pegar esse dom, vou deixar ele quietinho aqui, eu vou esconder, vou trancar esse dom, porque eu tenho medo. Eu tenho medo de pôr esse dom a serviço e ser criticado. Eu tenho medo de pôr o dom a serviço e errar. Independente do erro. Ponha o dom a serviço. Deus quer que você arrisque. E o erro faz parte do arriscar. Nós não podemos ter preguiça. Não podemos ter preguiça. E nem podemos usar ele da maneira que a gente acha que convém para nós. Vou usar ele da melhor maneira para mim, para o meu, como é que é lá o termo? Me fugiu, meu bel prazer. Não. Nós devemos colocar esses dons a serviço. A serviço. E esses dons devem se frutificar para Deus. Devem se frutificar. E o importante, gente, não é o número, não é a quantidade, mas a vontade de fazer com que se frutifique. Aquela vontade de se pôr a serviço, de trabalhar, de ir à luta, de resgatar um que seja. Então, se conseguirmos dobrar, que ótimo. Mas Deus quer que a gente lute, corra atrás, use esses dons. Devemos trabalhar nossos dons dia a dia. Dia a dia,
Pode ver lá o julgamento daqueles caras lá, aqueles 2 servos lá foram trabalhando e dobraram. O outro ficou quieto, escondeu. Eles foram trabalhando dia a dia. Nós também temos que trabalhar esses dons dia a dia. Não tem outro caminho. Só por esse caminho nós vamos até Deus. Só por esse caminho nós vamos chegar ao Senhor. De outra maneira nós não chegaremos. Não é possível. Então não enterremos nossos talentos. Não tenhamos medo. Tenhamos consciência. Tenhamos consciência que esses dons devem se frutificar. Que esses dons devem frutificar. Porque eles nos são doados. Ou seja, esses dons têm que ser doados. Nós devemos doar, colocar a serviço, jamais guardar. Então aproveitemos nosso tempo. O que é o nosso tempo? A nossa vida aqui, curta, mas dá para trabalhar. Então aproveitemos o nosso tempo para frutificar os dons que Deus nos confiou. Para que na hora que nós chegarmos lá, na hora da nossa morte, na hora do nosso julgamento final, nós possamos chegar até Deus com as mãos cheias de obras e graças. E podemos falar para Ele: Senhor, Tu me destes dons e talentos. Aqui estão, Senhor. O que Tu me destes é aqueles que eu consegui produzir de alguma forma. Aí esperemos ouvir de Deus: servo bom e fiel, vem participar da minha alegria. Que Deus nos guarde. Que Deus não deixe com que nós caiamos no caminho. E que nós consigamos perseverar. E frutificar muitos dons. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Que Deus nos guarde e nos proteja, que Ele nos abençoe, que Ele volte para nós a sua face. Que Deus nos capacite cada dia mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.